Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar sequência à aula anterior, na qual nós vimos a gestão do tempo. Na aula anterior, nós aprendemos como fazer um diagrama de precedência, onde nós temos as atividades, o sequenciamento, a relação de precedência entre elas e aprendemos que esse diagrama pode ter atividades nos nós, atividades nas setas, fizemos alguns exercícios. Agora, nós partimos para a segunda etapa da gestão de tempo, aonde a gente vem no desenvolvimento do cronograma. Deixa eu achar só aqui o meu apontador, que eu gosto dele. Beleza. Agora nós vamos partir para o desenvolvimento do cronograma, que é o que a gente quer. Antes de fazer o cronograma, muitos lugares, existe até um simbolismo, onde os gerentes de projetos fazem o cronograma na etapa de planejamento, imprimem e colocam ele na parede. Aqui está o cronograma do nosso projeto. E isso, na verdade, é um grande erro, porque o cronograma é algo dinâmico, o cronograma é algo que muda. Então, na verdade, a gente pode até ter um cronograma inicial e ele tem um nome, ele é o baseline do projeto, ele é a linha de base do projeto, mas em 99% dos casos ele vai sofrer alterações de tempo, eventos, riscos, eventos indesejáveis que acontecem, mudança de prioridade do cliente, novas funcionalidades. O ambiente de projetos é um ambiente totalmente dinâmico. Então, nós temos uma mudança que deve ser negociada, deve ser gerida em termos do cronograma. Então, eu não poderia começar essa aula sem dar essa dica. Então, se vocês virem, estiverem num projeto, alguém imprimir e colar ele na parede, já vi isso muitas vezes, saibam que é um erro. Até pode ser feito isso a título de cronograma inicial, de linha de base, mas com certeza ele vai sofrer os desvios decorrentes aí à magnitude e à complexidade dos projetos. Isso não tem problema. O problema é não negociar esses desvios e a gente ficar apertado no final do projeto, não ter mais recursos, não ter mais investimento, ter que fazer novas funcionalidades, enfim. E isso é relativamente comum quando a gente fala aí de sistemas de informação. Bem, colocado então essa introdução, vamos então para a técnica. Então, para desenvolver um cronograma, nós precisamos do conhecimento de quais recursos estarão disponíveis, em qual tempo e em qual padrão. Então, nós partimos inicialmente para um diagrama de precedência, onde a gente coloca as atividades e o relacionamento entre elas. Mas só isso não é suficiente. Nós precisamos ter também os recursos que estarão disponíveis. Não adianta eu colocar o beta teste para a última semana do mês, se na última semana do mês eu não tenho usuário disponível para realizar aquele teste. Se de repente é o período crítico do trabalho dele, eu não vou conseguir tempo dele. Então, isso é uma coisa importante, tá? Analisar bem os recursos tecnológicos, materiais, pessoas. Se eu levo um mês para poder comprar um determinado equipamento, então não posso contar com ele em 15 dias. Eu tenho que aguardar um mês até a chegada do equipamento. E assim por diante. Bem, o grande recado, a gente tem aqui a descrição, deem uma olhada no material, eu não vou ficar lendo todo o material aqui com vocês, mas o grande recado é: assumam o projeto. Pensem no projeto. E aí pensar no projeto é pensar em cada atividade, em cada pessoa, em cada requisito e orquestrar isso com a área de conhecimento da integração e colocar um cronograma que seja factível. Não adianta colocar um cronograma lindo, mas que não pode ser realizado de fato. A gente precisa ter um cronograma que seja factível, ou seja, que seja sustentável, que ele possa ser realizado, ok? Basicamente isso. Calendários. Calendários também são coisas que afetam o nosso cronograma diretamente. Então, alguns projetos, olha, são executados aqui
apenas em horário comercial, nem todas as empresas são 24/7, calendários de férias, calendários de feriados, eles afetam os recursos específicos ou uma categoria. Nós trabalhamos, né, uma vez eu trabalhei em uma empresa, né, de uma concessionária de energia elétrica lá no Nordeste, e simplesmente eu descobri que o São João era um feriado que era praticamente a semana inteira parada. Então já era uma cultura da empresa, onde no São João, inclusive uma festa lindíssima, o São João no Nordeste, lindíssimo, mas parava durante a semana toda. Então não adiantava, né, eu colocar como gerente de projeto, como líder de projeto na época, colocar atividades importantes ali, porque eu não ia conseguir contar com as pessoas, né? Então, assim, calendários, recursos, férias, né? Férias ou treinamento de alguns membros da equipe também interfere na elaboração do nosso cronograma. E aí as restrições. Lembra quando nós falamos lá na parte de escopo, premissas e restrições na declaração de escopo, scope statement, que é uma parte, inclusive, das nossas atividades e do nosso trabalho final? O que são restrições? Restrições é o que te amarra, restrições são limitações que restringirão as opções do projeto. Eu posso ter uma restrição de custos, posso ter uma restrição de tempo, posso ter uma restrição de recursos, datas impostas, tá? Uma restrição de datas, de tempo, né? Dentro do tempo do cronograma, mas é isso mesmo, olha, o projeto ele tem que estar pronto até dia 31 de dezembro. Ele não pode virar o ano, isso é muito comum, por causa da definição e adequação de recursos. Ou eventos chaves ou marcos principais. Aqui tem um conceito importante para a gente. O que é um marcos, né? Na verdade, um marco, né? O marcos são alguns alunos que nós temos aí, inclusive meu primo também. Mas um marco é um evento importante, uma área importante, um evento que nós temos dentro do nosso cronograma. Por exemplo, formatura dos nossos alunos, que está se aproximando nesse momento, os alunos que estão formando já no semestre. É um marco, é um evento importante, tá? Então, esses marcos também interferem no nosso cronograma. Bom, alguns tipos de restrição que nós temos. Olha, o mais rápido possível, né, o famoso ASAP, tá? Aí se você pegar as iniciais da sigla em inglês, você tem, e os softwares, inclusive, né, de cronograma, eles trabalham muito com essas siglas. Então, ASAP, tá? Seria as soon as possible. Ou o mais tarde possível, né? As late as possible, ASAP ou ALAP. E assim por diante. Não iniciar antes de, não iniciar após. Concluída não antes de, não após, iniciar obrigatoriamente, concluir obrigatoriamente. Algumas restrições que nós temos aqui, principalmente voltada para restrições de tempo. Então, olha, o grande recado para os gerentes de projeto é, com base nas atividades, não fechar os olhos para a elaboração desses cronogramas, prestar atenção nas datas, prestar atenção nas férias. Tá? Os nossos projetos de pesquisa, eles não param, eles não têm férias, mas não é de bom tom eu colocar atividades importantes do projeto durante as férias escolares, durante o recesso escolar dos nossos alunos. Na verdade, eu preciso ter o andamento dessas atividades, mas por que eu vou concentrar durante, por exemplo, o recesso, as atividades cruciais, atividades chaves e atividades muito importantes? Que seja um período de atividade, sim, porque precisam acontecer, mas atividades mais leves, atividades mais tranquilas, para dar tempo dos alunos descansarem também, ainda mais em tempos atuais, ainda mais em tempos de pandemia. Bom, também eu posso, durante ou a elaboração do cronograma, ou durante a execução do projeto, eu posso me ver obrigado a
comprimir a duração de algumas atividades. Como assim? Eu posso ter que apertar um pouco o meu cronograma. Eu preciso fazer uma entrega e a duração das atividades está ultrapassando aquela entrega. Ou aconteceu um problema qualquer, um evento de risco, e o projeto ficou parado durante um tempo. Eu preciso recuperar esse tempo perdido. E duas técnicas importantes que nós temos é o crashing e o fast tracking. O crashing é a compressão. O que é isso? É espremer as atividades, apertar as atividades. Na verdade, é comprimir de forma viável, obviamente, uma ou mais tarefas, analisando os impactos, verificando os recursos, mas uma tarefa que eu levaria uma semana, é possível fazer em 3 dias? Não, 3 dias fica muito apertado, mas eu consigo trabalhar um pouco mais, trazer um recurso a mais e fazer ela em 4 dias, então eu posso comprimir tempo de execução de uma tarefa. E o fast tracking, que é o caminho rápido, é começar a colocar tarefas em paralelo, é o paralelismo das atividades. Ao invés de eu terminar uma tarefa A para iniciar uma tarefa B, eu começo a B um pouco antes da A. Isso envolve mudança na relação de dependência entre as atividades, que nós vimos na aula passada os 4 tipos possíveis de relações de dependência entre as tarefas. Então, fazer o fast tracking significa mexer nesse tipo de relação. A gente viu um exemplo lá da pintura e do reboco. O ideal seria eu terminar todo o reboco para começar a pintar a parede. Mas, a hora que eu estiver terminando já a construção, o reboco, eu já posso dar início à pintura. É isso que a gente quer. Então, são técnicas usuais para agilidade, né, para agilizar aí o nosso cronograma. Então, olha só, aqui um exemplo, né, bem didático aqui, bem ilustrativo, né, como sempre são os nossos materiais. Então, o crash, na verdade, eu estou comprimindo, eu estou reduzindo os dias da tarefa. Mas como que eu faço essa redução? Olha, tem 2 jeitos de você fazer. Ou você aumenta os recursos ou aumenta o tempo de trabalho. Não é o que a gente deseja fazer, mas às vezes precisamos dar um gás. Precisamos trabalhar um final de semana, trabalhar um feriado, trabalhar mais horas por dia para cumprir uma determinada tarefa. Não é agradável, não é gostoso, mas às vezes precisa ser feito. Que seja feito, sim, com muita motivação, com muita garra, no menor tempo possível. Em um tempo curto, a gente consegue manter isso, mas se isso se isso ganhar muito tempo, a gente começa a perder a motivação da equipe. A equipe fica muito cansada, muito desinteressada, muito estressada. Também o gerente de processo tem que cuidar dos recursos humanos da equipe. Não se esqueça disso. E o fast tracking, olha só, a tarefa, né, inicial, a tarefa A, ela iria terminar para começar a B e eu começo a B antes dela terminar. Ou seja, antes de terminar a programação do módulo, né, eu posso iniciar os testes nele? Não é muitas vezes o ideal, mas posso. Me dá aqui uma parte do sistema, uma parte de cadastro, me dá um processamento inicial, algo que já esteja pronto para eu iniciar os testes. Ok, gente? Bem, adiamento e atrasos também. Nós temos essas possibilidades aí durante o cronograma. Ou adiar uma determinada tarefa, né? Eu posso jogar uma tarefa um pouco mais para frente, eu posso trazer essa tarefa para evitar também atrasos e o tempo do cronograma. Lembre-se bem, cuidado quando estiverem trabalhando com os cronogramas. Olhem tudo que a gente já comentou no início da nossa aula. Olhem os períodos, olhem os calendários, olhem o período de férias dos recursos e tentem fazer um cronograma que seja factível. Beleza? Bom, o primeiro grande recado é esse. Agora, nós mostramos aqui o chamado método do caminho critical, né? Critical Path Method, ou método do caminho crítico em inglês, o famoso CPM. O que é o CPM? É um diagrama de rede
Opa, o diagrama de rede que a gente começou a desenvolver lá atrás. Só que agora, nas atividades, eu coloco a duração do tempo. Então, no diagrama de rede tradicional, que foi o que a gente viu no início, nós trazemos as atividades e a precedência entre elas. Beleza. Agora, eu tenho que começar a colocar a duração dessas atividades, o tempo dessas atividades na minha rede. E o que isso vai acarretar? Vai me dar as folgas. O que é uma folga? Uma folga é o prazo que eu tenho entre o fim de uma atividade e o início da outra. Eu tenho algumas folgas aí que eu posso ir administrando no meu cronograma. Tá? Espera aí que entrou um bichinho aqui. Deixa eu tirar o bichinho aqui. Beleza? Então, o enfoque desse método é o cálculo de folgas. E eu coloco uma data mais cedo e uma data mais tarde. A diferença entre o início e o fim mais cedo e o mais tarde é o que eu chamo de folgas no meu caminho crítico. E é um método mais popular, que é de criação, né, para a criação do nosso cronograma. Bem, já adiantando um pouco a fita, a gente lembra que no diagrama de rede nós temos vários caminhos diferentes. E esses caminhos eles vão ter folgas diferentes. Um dos caminhos vai ser o caminho certinho, justinho, sem folgas. E esse caminho sem folga é o que a gente chama de caminho crítico. Por isso que ele é chamado de método do caminho crítico. Porque entre todos os caminhos, e muitos softwares de gestão de cronograma, de projetos, já dão isso para a gente, esse caminho sem folga, ele não pode ter atraso. Então, aí que está o grande pulo do gato. Eu tenho vários caminhos que eu tenho que percorrer todos, não é uma questão de escolha. Lembra que a gente enfatizou bem isso na última aula, mas um desses caminhos, ele não tem folga, a folga é zero. Quando a folga é zero, não pode atrasar. Por quê? Porque se houver um dia de atraso, o mínimo atraso impacta em atraso no projeto. Então, eu tenho que ficar de olho em todo o projeto, só que mais especialmente no caminho crítico. É ele que exige a gestão do gerente de projetos, porque ele não pode atrasar. Ok? Entenderam? Então, vamos aqui avançando. Já tinha adiantado a fita, né? É exatamente o caminho crítico, que é o maior dos caminhos do cronograma. Tem folga zero, não pode atrasar, e ele é muito importante, é nele que a gente tem que ficar de olho. Então, lembra das caixinhas onde nós colocamos a atividade lá atrás? Pois é, essas caixinhas vão ganhar 4 números. Agora nós colocamos alguns números. Que números são esses? São os números de duração das atividades. Então, eu tenho o início e o término mais cedo, ou seja, começando aquela atividade no momento zero, no início do projeto, ou logo depois do término da sua antecessora, e eu tenho o início mais tarde. A gente vai ver isso com mais detalhes, fiquem tranquilos. Mas eu tenho uma duração agora para cada uma dessas atividades que vai me dar a duração do meu cronograma. E isso é que é importante para a gente. Quanto tempo dura o projeto? Qual é o caminho crítico? Quais as folgas que eu tenho entre as atividades, né, entre duas atividades, a folga total, a folga de cada uma das atividades, e é nisso que o gerente de projetos fica focado também. Beleza? Bom, eu tenho aqui um cálculo, então, das datas e um cálculo das folgas, tá? Como a gente comentou, eu tenho um início e um término mais cedo e mais tarde, e eu tenho aqui uma folga livre e a folga total. Ou seja, o que é uma folga livre? Quando a atividade pode atrasar sem atrasar a sua sucessora. É a folga do projeto. Eu posso terminar uma atividade, eu tenho ainda 2 dias antes de começar a próxima. Então, qual que é a folga dessas duas atividades? É exatamente de 2 dias. Então, tem aqui como eu calculo, né? A folga livre é a diferença entre o início mais cedo da sucessora e o término mais cedo da predecessora, o término de uma e o início da outra. Esse início menos o término me dá uma folguinha aqui entre as duas.
E a folga total, quando uma atividade pode atrasar sem atrasar o projeto também. Outra coisa importante, porque se ela atrasar o projeto, então não é uma folga, é atraso. Essa diferença também é importante aqui para nós, ok? Fiquem tranquilos, vamos ver isso agora na prática. Então, aqui eu tenho um diagrama de rede, tá? Que nós já fizemos aqui anteriormente. Então, eu tenho um diagrama, né? Eu tenho as minhas atividades aqui, olha, 3, 6, 7, 8 atividades. Eu tenho aqui, provavelmente, 3 caminhos, né? Tem um caminho aqui A, C, G, H, B, D, E, H, B, F, E, H. Beleza. Qual que é o caminho crítico do projeto? Então, vamos ver como é que a gente calcula isso passo a passo. Olha, o caminho crítico, tá? No caso, voltando aqui, eu tenho aqui 18 dias. Por quê? 7 mais 6, 13, mais 3, 16, mais 2, 18 dias. E os outros caminhos, né? Como é que ficaria? Deixa eu ver se tem animação para os outros aqui. Olha, no caso, o BDE, eu teria 3, 6, 9, 11 dias. Então, se eu tenho 11 dias, eu tenho um tempo menor, significa que eu tenho folgas nesse caminho, entenderam? O projeto dura 18 dias. Nesse caminho aqui, eu tenho folgas, porque ele está durando menos de 18. E se eu trocar o D pelo F, eu vou ter 3, 5, 8, 10. Eu vou ter 8 dias de folga nesse outro caminho. Então, na verdade, o caminho de maior duração, tá? Aí pra gente, é o caminho crítico. Beleza? Nesse caso, ACGH. Qualquer dúvida, voltem a fita, assistam de novo, essa é uma vantagem, ou podem acionar nos fóruns e nos meios de comunicação que tem lá no nosso planejamento. Beleza? Bem, quais as livres aqui? Então, vamos começar a calcular o início e término mais cedo do projeto. Olha só, já que são 7 dias, então eu começo no momento 0, é sempre o 0 aqui o primeiro, mais 7, 7. Passo para cá, porque acabou no 7º dia e no 7º começa aqui, tá? Esse número aqui se repete. 7 mais 6, 13. E é assim que a gente vai calculando. 13. Então o término mais cedo é no dia 13. Beleza. No dia 13 que eu terminei isso aqui, já posso começar essa atividade aqui. Então, eu jogo o número para lá, repito o número para lá. 13 mais 3, 16. Jogo 16 aqui, mais 2, 18. Estão vendo? Então, com isso, eu tenho aqui o meu caminho crítico. E eu calculo a folga livre. Olha só, folga livre é o início mais cedo da sucessora, esse aqui, menos o término mais cedo da predecessora. É esse menos esse. 7 menos 7, 0, não tem folga. 13 menos 13, 0, não tem folga. Olha só, por que não tem folga? Dá um pause aí, pensa e responde. Resposta: não tem folga porque é o caminho crítico do meu projeto. Lembra que eu falei agora há pouco? No caminho crítico, né, eu não tenho folga no meu projeto. Por isso que ele é crítico, por isso que ele é importante, por isso que ele precisa ser gerenciado, ok? Já nos outros caminhos, olha aqui, faço o mesmo processo, coloco 0. 0 mais 3, 3. 3, repito aqui, mais 3, 6. Estão vendo como é que a gente calcula? Repito aqui o 6, mais 3, 9. De 9 eu passo para 16. Por quê? Porque essa atividade faz parte do caminho crítico. E no caminho crítico, os números são todos iguais, olha só. No caminho crítico, eu não posso, eu não tenho folga.
Então, eu não posso começar antes do dia 16 aqui. Por quê? Porque as outras tarefas vão terminar aqui no dia 16. Ah, mas o término mais cedo para cá é 9. Então, eu tenho aqui uma folga. Eu tenho uma folga de 7 dias aqui entre a atividade E e a atividade H. Eu posso atrasar aqui esse caminho ou esse aqui em até 7 dias que eu não comprometo o projeto, que eu não tenho, né, o meu projeto, o prazo do meu projeto comprometido, ok? Então, dado importante para o gerente do projeto. Ah, essa atividade vai atrasar aqui. Ah, é. Quanto tempo? 2 dias. Ok. O projeto absorve isso. Olha que legal. Olha a ideia desse negócio. Ah, atividade G vai atrasar. Não pode. Não pode, porque aí compromete o projeto. Eu tenho que fazer, então, alguma ação em cima dessa atividade. Crash, fast tracking, eu começo a atuar para não deixar ela atrasar. Ok, gente? Bem, olhem novamente isso, então. Vejam esses cálculos aqui. Vejam esses cálculos todos para nós, tá? E façam esse exercício. Esse exercício, muito provavelmente, eu vou pedir para vocês colocarem lá na plataforma, que ele é um exercício chave, é um exercício importante. Então, nós temos aqui o início, né, a atividade, a precedência e a duração delas. Então, do início do projeto, qual a primeira atividade? A, B e a C. Beleza. Da A, eu vou para D. Da A, eu vou para E. Então, a A se bifurca. A B, eu vou para F. E assim por diante, com a duração de cada uma delas. Então, desenhe a rede, faça os cálculos e determine o caminho crítico. Quais as folgas totais e as folgas livres? E, se tiver que encurtar o caminho crítico em 2 dias, qual a melhor atividade a ser escolhida para aplicar um crash, independentemente do custo das atividades? Beleza. Uma questão 3 um pouco mais difícil, um pouco mais complicadinha para a gente, mas importante desenvolver esse exercício para nós. Ok? Bem, aí nós temos o mesmo método aplicado à atividade na seta, tá? Não é o AON. Atividade não é no nó, né? Não é o AON. Atividade on arrow é o AOA. Então eu tenho aqui a data mais tarde, a data mais cedo, olha só. E eu tenho aqui também um diagrama onde eu tenho as minhas atividades, a duração, tá vendo? Mas não precisa se preocupar com esse diagrama de flechas, tá? Como eu disse, ele existe também, é importante para a gente conhecer, mas não é o mais usado. O mais usado é o diagrama realmente da atividade no nó, dessa maneira que a gente coloca. Mas dá para fazer também, né, o outro exercício nas atividades, né, na seta também. Mas não precisa se preocupar com isso nesse momento. A gente não vai focar na rede, né, nesse tipo de diagrama. Nós vamos focar nesse aqui. Para a gente fechar, nivelamento de recursos, último assunto aqui importante para nós. Vocês viram que a gerência de tempo é cheia de assuntos importantes. O que é o nivelamento de recursos? Alguns softwares auxiliam a gente também nesse tipo de análise. Olha só, eu tenho o João aqui em 2 atividades ao mesmo tempo, tá? Isso é um problema? Pode ser ou pode não ser. Se a atividade for dedicada a 8 horas, então o João está com overbooking, tá? Overjob. Ele está aqui super alocado nas atividades. Então eu tenho que mexer nas atividades dele, nesse caso com impacto no prazo do projeto, mas pode necessariamente às vezes não ter impacto, né? É mais difícil. Normalmente eu estou, né, colocando a atividade aqui do João, eu estou estendendo ela, eu estou chegando ela para cá, para que eu possa, né, evitar esse recurso aqui super alocado. Tá? Alguns softwares ajudam também nessa análise e facilitam aí o nosso entendimento. Ok, gente? Com isso, então, fechamos a gestão de custos, perdão, né? Já é o cansaço da hora aqui. Fechamos a gestão de tempo do projeto e, com isso,
já temos condições de começar a elaborar, então, o cronograma do nosso projeto. Já temos aí o cronograma para ele, ok? Um bom trabalho, um grande abraço e até a próxima aula.